paz de Cristo seja com todos. No Notícias do Reino anterior, estudamos alguns dos nomes e ou títulos de Deus que nos faz conhecer mais sobre Adonai, o Senhor, que você pode conferir no programa 102. O seu nome é Deus Pai. Para completar nossa relação de nomes atribuídos biblicamente ao nosso Deus Todo-Poderoso, que diga-se, já o temos conhecido através de Jesus como o nosso Abba, nosso Pai. Agora vamos nos aprofundar em mais um nome, o sétimo nome revelado a partir da experiência do povo de Israel com Deus. Nome um tanto quanto especial, quanto desesperadamente poderoso. Creio que vai falar muito ao nosso coração, especialmente nesse setembro amarelo. Deus não está em silêncio, é a sua Bíblia que está fechada. Jeová Rafá, o Senhor é a cura. E a leitura bíblica é com a Thalita. Ele disse: se você prestar atenção do que eu digo, fizer o que é certo, se guardarem os meus mandamentos, e não castigarei nenhuma doença, mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura você. Nesse texto, o Senhor se apresenta pelo nome Jeová Rafá, o Senhor que cura, ou o Senhor que sara. Do original, Yahweh, eu sou. Rafá, o Deus que cura. Deus demonstra o seu poder de cura. Aconteceu que depois que Moisés partiu do Mar Vermelho para o deserto com os israelitas, eles caminharam 3 dias no deserto, sem encontrar água. E quando encontraram, as águas eram amargas. Chegaram a Mara, lugar de águas amargas. Por esse motivo, o povo murmurava contra Moisés. Deus usa essa situação para trazer à tona a podridão que estava no coração deles. Nesse lugar de amargura, Deus deu ao povo estatuto, uma ordenança e os provou, de forma a levá-los a clamar ao Senhor e saber que em Deus havia socorro. E o texto diz: então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Ou seja, o Senhor mostrou que nele, em Deus, estava o socorro, a saída, a solução. Deus fez vir à tona o mal que estava contaminando o coração deles, para ensiná-los que o caminho para uma nova vida, para uma vida transformada, está na mudança de atitude, tanto a nível físico, emocional, como espiritual. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Aprendemos o quanto é importante andar em obediência e comunhão com Deus, pois é o que nos garante proteção e cura. Uma vida saudável, corpo, alma e espírito, parte do princípio da obediência a Deus. Tanto que, quando o Senhor purifica o ambiente do coração deles, a situação muda e Moisés e o povo chegam a esse novo local chamado Elim. Palavra de origem hebraica que significa um oásis de descanso e refrigério, com água em abundância e palmeiras. A abundância de água no deserto é a provisão de Deus, independente do local e das circunstâncias. As 70 palmeiras simbolizam descanso e fartura, um total renovo e fortalecimento de Deus para a jornada que os israelitas teriam pela frente. Bênção e fartura, com promessa de saúde, o oposto do que o povo do Egito recebia pelos pecados que eles tinham cometido. Assim também caminha a humanidade, entre a bênção que há na comunhão com Deus e a maldição para a vida de quem faz o mal e vive distante de Deus. Uma geração vai, outra vem, e mesmo sem se dar conta que os princípios do amor de Deus e da justiça são imutáveis, as consequências são inevitáveis, boas ou más. Saúde, o nosso bem maior. Saúde é o que temos de mais valioso em nossa existência, algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar.
é uma dádiva de Deus. Não passamos os nossos dias pensando na imensurável importância da nossa saúde, mas ao menor sinal que algo não está bem em nosso corpo, realmente todas as outras coisas se tornam menores, não é mesmo? Não foi projeto de Deus adoecermos, mas as doenças e enfermidades passaram a fazer parte da humanidade desde o pecado original, que fez entrar no mundo a maldição, doenças, o envelhecer e morrer. Vimos essa correlação a partir dos textos do Antigo Testamento, as enfermidades como consequência de pecados. Mas a Bíblia nos ensina também que nem sempre as enfermidades ocorrem como castigo, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E o Senhor Jesus nos deu 2 exemplos que retratam bem essas 2 situações. Não peques mais. O Senhor Jesus, passando pelo tanque chamado Betesda, em meio à grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, ele fala com um homem que, o texto diz que estava ali inválido havia 38 anos. Esse homem estava justamente esperando uma oportunidade para que alguém tivesse compaixão dele e o colocasse primeiro para descer no movimento da água, porque existia uma crença que um anjo descia e curava o primeiro que entrasse no tanque. Então Jesus faz uma pergunta curiosa a esse homem. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: "Quer ser curado?" Ora, parece óbvio que sim, porém a resposta do homem, em vez de sim, é dar uma desculpa, justificando que ainda não havia tido a oportunidade de ser curado. Então lhe disse Jesus: "Levanta-te, pega a tua esteira e anda." Imediatamente o homem foi curado. Pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: "Olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior." Nesse exemplo, Jesus está nos dizendo que mesmo que o seu problema seja consequência de pecados, se você realmente quiser mudar de vida, Ele pode dar mais uma chance e ser o teu Jeová Rafá. Porque a cura começa quando verdadeiramente estamos dispostos a mudar. O cerne da cura do homem inválido do tanque de Betesda é o compromisso de fidelidade dele para com Deus a partir de então. Então, não dê mais desculpas e não culpe as outras pessoas pelos seus erros. Se arrependa dos seus pecados. Deus quer dar mais uma chance e receba a sua cura, em nome de Jesus. Amém. Nesse outro exemplo, ninguém pecou. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Naquela época, tinham muito presente a ideia de enfermidades ligadas ou como consequência de pecados. Porém, nesse exemplo não foi assim. Jesus nos ensina que existem enfermidades que acontecem porque Deus vai usar essa situação para um propósito e para a glória do seu nome, como nessa cura do cego de nascença, que nem mesmo podia ter cometido pecado, porque ele nem tinha nascido, já que ele havia nascido cego. Já em relação a ser uma maldição hereditária, nesse exemplo, o Senhor Jesus descartou essa possibilidade. Mas Deus fez dessa forma porque tinha como propósito mostrar para as gerações que o Jeová Rafá cura através de Jesus Cristo. Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Está em Jesus todo o poder para curar, libertar e salvar. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A maior doença ou enfermidade da humanidade. Ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum.
o Senhor Jesus estava na sinagoga de Nazaré, lugar onde foi criado. E antes dessa parte que acabamos de ler, que revela muito a arrogância desse povo com ele, Jesus havia lido as Escrituras no texto de Isaías 61, e que está também em Lucas, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus se revela como o Messias prometido. E aquele povo que teoricamente deveria ser o mais próximo dele, se indigna pelas palavras de Jesus. Nesse texto, que pode ser encontrado em Lucas 4, o Senhor Jesus diz para aquele povo de Nazaré que no tempo de Elias existiam muitas viúvas, no tempo que o céu se fechou por um período de 3 anos e 6 meses. E mesmo tendo grande fome em toda a terra, dizia o Senhor Jesus, o Senhor Jeová, Jirê, Deus que provê, enviou o profeta Elias somente para uma viúva, a de Serepta de Sidom. Jesus disse também no mesmo contexto que no tempo do profeta Eliseu havia em Israel muitos leprosos e somente Naamã, o sírio, foi purificado. Aqui temos a ação do nosso Jeová Rafá. Então o texto diz que eles, ouvindo suas palavras, o expulsaram da cidade e queriam matá-lo. Isso mesmo, o povo de Nazaré queria matar Jesus, jogando-o do alto do monte. Mas, como costumamos dizer, ele saiu pela tangente. Dessa forma, chegamos ao ponto importante aqui em nosso estudo. Na missão de Yeshua está curar. O Senhor está presente como Jeová Shammah, também para abençoar com saúde. Porém, nem todos podem receber a cura. A cura aparente do corpo físico está profundamente ligada à enfermidade da alma e também à fraqueza do espírito, que é o fato do homem não querer Deus. Essa semana circulou um vídeo de uma mulher que estava dentro do metrô e foi brutalmente esfaqueada. Esse é um exemplo do que estamos falando. Alguém que está totalmente tomado pelo mal, pelo diabo, agride gratuitamente uma jovem que infelizmente cruzou o caminho dele. E também todos acompanhamos os noticiários sobre o assassinato do Charlie Kirk, um homem de Deus que deixou mulher e 2 filhos. Ele foi alvejado por um desses instrumentos do mal. Qual o motivo para que coisas como essas aconteçam? O ódio. E Satanás e seus demônios usam isso para causar destruição. Portanto, a maior doença ou enfermidade da humanidade é o afastamento de Deus. Por isso, na missão de Jesus diz curar os cegos, que é muito mais profundo do que enxergar com os nossos olhos físicos, mas em ser uma alma constante, com o espírito pronto para seguir a vontade do Deus Altíssimo. Ou seja, conseguir enxergar as coisas do reino de Deus. Em Cafarnaum, por exemplo, se manifestou o poder do Eterno, pois o povo de Cafarnaum recebeu a mensagem da salvação e foi curado por Jesus no corpo físico e, o mais importante, foi salvo por Deus para a eternidade. O Senhor Jesus diz em sua palavra que ele não se agrada da morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Agora, para os que são filhos de Deus, mesmo que morram nesse corpo, é triste para quem fica, mas ao contrário do ímpio, está escrito: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O justo é levado para a paz eterna, para o paraíso de Deus. Então está com Deus, aleluia!
Se você chegou até aqui nesse vídeo e está desesperado, precisando de um socorro, independente se é uma doença física ou se sua alma está doente, mesmo que você esteja recebendo as consequências merecidas devido aos seus muitos erros, aos muitos erros que você cometeu, não importa. O que posso te dizer é que apenas um é capaz de fazer tudo por você e por mim, Jesus Cristo. Leve o seu sofrimento e desespero para Ele. Jesus é bom e te ama. Foi por você também que Ele pagou um alto preço naquela cruz. Tenho certeza que Ele será o teu socorro. Quem não recebe o Filho, Yeshua, Jesus Cristo, não tem o Pai e não terá vida em paz aqui e nem na eternidade. Assim, o tempo da salvação é o que se chama hoje. Se você entendeu essa mensagem e recebeu essa palavra em seu coração, pode mudar o curso da história ainda hoje, nesse momento. Como? Aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E assim poder passar a desfrutar da vida plena que temos nele, sobretudo na satisfação da nossa alma. Te convido a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e de todo o mal que eu fiz até hoje. Peço ao Senhor que me lave no teu sangue, Jesus, pois eu te convido a entrar na minha vida e fazer morada. Eu te recebo hoje como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus! Agora procure uma igreja para se congregar. É muito importante. Peça ao Espírito Santo de Deus para lhe direcionar e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Em Jesus Cristo somos curados e libertos, transformados para usufruir das bênçãos do Jeová Rafá. O sacrifício todo foi Senhor Jesus. O nosso ter um coração agradável diante dele. Amém. Certamente ele tornou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido, afligido, mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que ele trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. O Senhor sustentará em seu leito de enfermidades e da doença restaurará. Salmo 41:3. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém. 7 nomes ou atributos de Deus. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Shammah, o Senhor está presente. Jeová Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, protetor. Jeová Rafá, o Senhor que cura, ou o Deus que sara. Aleluia! Glória a Deus! Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.